E eu confesso para os irmãos que a minha tolerância ela tem diminuído ao longo do tempo. Então eu não estou assim muito paciente para ficar te pedindo pelo amor de Deus para você mudar de vida, não. Hoje eu tenho uma convicção: ou nós crescemos ou vamos para o inferno. Aquelas pessoas que se recusarem a crescer no reino de Deus, elas irão para o inferno. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 1, Paulo diz assim, digo-vos, porém, que em todo o tempo que o herdeiro é de menor, em nada difere de um escravo. São essas as palavras de Paulo. E Jesus, ensinando sobre o reino de Deus, ele disse que o escravo não ficará para sempre na casa do Pai. Não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus que disse isso. E se o escravo não fica para sempre na casa do Pai, significa que aquelas pessoas que se recusam a crescer, elas não vão ficar na casa do Pai. Simples assim. O momento que nós estamos vivendo, irmãos, é um momento crucial, é um divisor de águas. Eu não tenho dúvida que nós estamos no tempo que se chama apostasia, eu não tenho dúvida. E no tempo da apostasia, aqueles que amam a Jesus vão se santificar ainda mais. Mas aqueles que não amam a Jesus, eles vão se lambuzar ainda mais. Infelizmente, não nos foi permitido tirar do meio da congregação o joio. Porém, é biblicamente possível que uma pessoa viva a vida inteira dentro da igreja e vá para o inferno. Então, nesses dias, irmãos, nós precisamos ser mais velozes. O ano passado, eu demorei 3 ministrações para fazer o apelo. Hoje eu já queria chamar agora, porque eu não estou mais com tempo. Jesus está acelerando o processo, as coisas estão acontecendo. Existem vários relatos de aparição ou aparições do próprio Jesus para muçulmanos no Oriente Médio, vários. Jesus está aparecendo para crianças muçulmanas. Jesus está aparecendo para xiitas, que é a segunda pior espécie do islamismo. Então Jesus está vindo, irmãos, e evangelizando. Por quê? Porque o tempo está remindo. A qualquer momento Jesus pode voltar, irmãos. Somente aqueles que são muito ignorantes na palavra não estão vendo os sinais, guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, uma perseguição aos cristãos. Eu estava vendo uma reportagem esportiva essa semana, e um jogador brasileiro teve o seu contrato rescindido na Arábia, porque no seu braço estava escrito assim, sou apostólico, uma tatuagem, e eles mandaram ele embora. O mundo muçulmano, o mundo hindu, está a cada dia que passa intensificando a sua perseguição aos cristãos. Isso aí, irmãos, é fato. Se você entrar na internet agora e procurar um vídeo no YouTube sobre os cristãos não sei se é na Nigéria, uns que estão sendo queimados. Eu queria lembrar o país agora. Mas procura lá, cristãos queimados, vivos. Não sei se é Nigéria, parece que não sei, não vou arriscar não. Digita lá, cristãos queimados vivos, e você vai ver um vídeo, irmãos, que no mínimo vai fazer você orar. Eles fizeram uma vala, encheram de galhas secas e jogaram cristãos lá dentro e meteram fogo, atearam fogo. E os cristãos tentam sair e eles empurram eles com os pés.
Nigéria, né? É isso mesmo, é na Nigéria. Irmãos, e nós, presos nos nossos mundinhos. Porque quem se recusa a crescer é um escravo. E escravo tem que ter um senhor. Senão não é escravo. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém, igreja? Então, eu não quero aqui ficar entrando em detalhes sobre a sua juventude, sobre a sua mocidade. Não. Como foi lido no início, só tem uma razão pela qual nós somos jovens. Para vencer Satanás. Só isso. Deus permitiu que o ser humano passasse por uma faixa etária de idade, que seria chamada de juventude, para um propósito: vencer Satanás. Agora nós ficamos aí, né? E tudo isso por quê? Porque nos recusamos a crescer. E a imoralidade sexual, queridos, ela está cada vez mais multiplicando dentro da igreja. E o grande problema é que nós vivemos podando uma árvore, mas não cortamos ela pela raiz. Então, quando você luta contra a pedofilia, contra o homossexualismo, o lesbianismo, contra o adultério, contra a prostituição, contra a masturbação, irmãos, dos 9 anos de idade aos 28 anos de idade, eu não me lembro de nenhum dia que eu passei sem me masturbar. E não pense você que eu fico feliz de falar essas coisas, porque eu não fico. Porque eu lembro de o que eu fazia com Jesus quando eu estava na prática pecaminosa. E enquanto eu lutava para parar de masturbar, eu não conseguia, porque não era raiz. O que você tem medo? O que você teme? É muito importante você saber o que você teme, porque o que você teme é o que vai tentar te capturar. O que você teme é o que vai tentar te aprisionar. E porque eu não confessei a minha vida pecaminosa, a minha prática de pecado, estava contando um pouquinho hoje para o Marcelo, Deus precisou de me expor a um tempo de humilhação tão profundo, irmãos, que eu não tinha nem mais estima. Um dos pontos mais altos desse tempo de humilhação profunda. Um dia o Espírito Santo me mostrou que uma moça seria minha esposa. E eu estava com 28 anos de idade, ela tinha 18. E ninguém acreditou. Só eu. E eu comecei a amar aquela moça como se fosse a primeira vez. E eu amava ela. E amo ela. Eu amo ela, e se perder ela, eu não acho outra como ela. Essa foi paia, né? Vocês estão tão concentrados, de repente sai uma dessa. Mas não é pelas emoções, irmãos, é pelo Espírito. Uma das coisas que você vai aprender aqui nesses dias é que não é pelo que você sente, é pelo que você crê. E se você crê, você pode estar rindo e se arrependendo. Mas se você não crê, chorando, você não se arrepende. Quantos estão entendendo? E um belo dia essa moça chegou para mim e ela precisava de R$1 e eu não tinha. Com 29 anos de idade nas costas. Você pode imaginar para um homem que foi acostumado a vida inteira no trabalho, porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, e de repente a pessoa que eu estava amando me pediu R$1 emprestado, e eu não tinha no bolso. Então foi um processo muito profundo de humilhação para arrancar a raiz dessa árvore dentro de mim. E sinceramente, irmãos, eu não queria que nenhum de vocês, não quero, passe por isso. Por isso hoje você vai ter uma oportunidade única na sua vida. Ainda que você tenha ouvido isso no ano passado. Mas eu sei o que pode acontecer durante um ano. Em 7 dias Deus criou o mundo. Imagina em 365 dias. Eu sei como é que funciona. Eu sei das tentações. Eu sei da fúria de Satanás.
Eu sei. Quando ele diz lá em 1 Pedro 5,8 que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Sabe qual é o grande problema desse versículo para nós? É porque nós nunca estivemos diante de um leão com fome. Então nós não sabemos a intensidade da qual Pedro está falando. Mas o ano passado eu estive no Quênia. Estive em 3 países da África. E o Quênia, em Nairobi, na capital. E lá em Nairobi tem um parque lá de negócio aí, de animal. E nós fomos lá um dia para ver os bichos de perto. E aí, meu amigo, eu vi um bicho desse. É claro, estava dentro do carro e tudo, aquele negócio todo. Mas, meu irmão, quando ele passou na estrada, eu arrepiei. Porque eu lembrei do versículo. Fiquei igual o cabelo do meu lindinho ali, ó. O fight do MMA. Eu lembrei do versículo. Não pensa você que você... Porque tem gente que é assim, né? Ele é tão almático que ele acha que Jesus vem quando ele sente um arrepio, né? Aí ele... Irmãos, eu já arrepiei vendo Zezé de Camargo e Luciano tocar. Então arrepio não quer dizer nada. Não meça o seu relacionamento com Jesus pelos arrepios, amém? Amém, igreja? E aí eu vi aquele bicho, eu falei, meu Deus, imagina isso com fome. E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso. No mundo animal, geralmente são as leoas que caçam. Mas em tempo de escassez, não... Existe um tempo na savana que só as girafas ficam, porque toda a vegetação baixa desaparece. E as girafas, ou a girafa, é a pior presa para os leões tentarem capturar. Porque ela é muito alta e o coice dela pode matar uma leoa. Então tem um vídeo que mostra as leoas em volta de uma girafa. Mas elas não chegam perto. Porque elas sabem que o coice daquela girafa pode matar. E de um salto elas não conseguem atingir lá no lugar da garganta. Irmãos, e de repente, no meio de um arbusto pequeno, me sai um leão parecendo um ditador. E ele dá um pulo e ele cai em cima da girafa. E em 5 minutos a girafa está no chão. Aí eu entendi que quando um leão sai à caça, não há quem o possa resistir. E aí você vê Pedro falando assim, ó, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. É assim que ele está ao nosso derredor, meu irmão. Por isso não pense você que brincar de crente vai te livrar dele, porque não vai. Não pense você que fingir que é santo vai te livrar dele, porque não vai. É uma questão de tempo. Tempo. Se você hoje vive uma vida dupla, não tenha preocupação. Cedo ou tarde, o diabo vai te pegar. Se você hoje vive numa prática de pecados ocultos, e aí eu quero mostrar aqui para você os 2 demônios que são a raiz de toda forma de imoralidade sexual: sensualidade e lascívia. E é por isso que você não vê o mundo lutando contra essas coisas. E hoje dentro das igrejas, para nossa tristeza, mulheres sensuais e homens lascivos, homens sensuais e mulheres lascivas. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4.
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis, progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. Repita comigo, todos, esta é a vontade de Deus. Amém. E qual é? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para santificação. Amém? Amém, igreja? Então há uma palavra clara para nós aqui. E é tão interessante que Paulo fala que aqueles que estão nos desejos lascivos não conhecem a Deus. Pastor, o que é lascívio? É quando você olha e deseja. Irmãos, não há nada que entristece mais o coração de Deus do que olhar para mim e para você, que Ele, em Cristo Jesus, nos libertou aprisionados. Eu estava dizendo para o Marcelo, cara, depois que eu fui liberto, depois que eu descobri o que é a liberdade em Deus, irmãos, eu não quero mais voltar para lá. Eu não quero mais voltar para uma vida aprisionada. E o que for preciso, eu farei. O que for preciso, eu não quero. Em 10 anos de liberdade, eu experimentei o que talvez em 40 anos eu jamais experimentaria. Os lugares, os momentos. Os momentos. Quando Davi fala que muitos encontraram seus lugares, Pardal, Andorinha, não sei quem, mas ele diz, eu encontrei os teus altares. Irmãos, ali ele estava livre. E não há nada melhor para um liberto do que encontrar o altar do Senhor. Meu Deus, como é bom entrar na minha tenda pessoal livre. Como é bom sentir a presença de Deus em liberdade. Irmãos, isso não tem preço. Isso não tem preço. Jovem, se você acha, para aqueles que já experimentaram, né? Se você acha que o prazer do orgasmo é muito, o dia que você entrar na tenda pessoal livre, liberto,
você vai viver uma loucura. Uma loucura. Loucura. Por isso que a palavra é tão clara para nós. E ou nós tomamos um posicionamento em Deus e mudamos a rota da nossa vida, o curso, ou nós vamos para o inferno. Porque Deus não vai nos matar. O joio não vai ser tirado do meio do trigo. Somente num dia. Só que aí já vai ser tarde demais. Quando os anjos do Senhor vierem para a grande ceifa, para a grande colheita, aqueles que têm vivido uma prática de pecado, seja na lascívia ou na sensualidade, irão para o inferno. Pode ter vivido a vida inteira dentro da igreja. Você pode ter 1000 anos de crente, mas se você vive na lascívia, ou se vive na prática da sensualidade, vai para o inferno. Ou em qualquer outra prática de pecado oculto. Não adianta, irmãos. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Agora, é claro, o tempo de Deus não é o mesmo nosso. E não adianta eu pensar que porque eu pequei agora, eu vou colher ali, eu vou ser fulminado ali, porque não vou, meu irmão. Deus veio para salvar, não para matar. Todavia, se eu tenho uma prática pecaminosa, um dia, esse pecado vai me achar. Anote aí, Números 32, 23. E lá na sua casa, antes de dormir, você leia esse versículo. E você vai ver que Deus não está brincando conosco. Nós estamos diante de um momento aonde o santo será separado do profano, não num sentido geográfico, mas no sentido de conduta. Aqueles que são santos, a conduta deles será cada vez mais intensa. Eles serão cada vez mais radicais. Porém, aqueles que são profanos, cada vez estarão se lambuzando mais na vida pecaminosa. Cada vez mais. Por isso não se iludam. Deus quer libertar. Mas Ele só vai libertar aqueles que decidirem serem libertos. Lembra do cidadão lá no tanque de Betesda? 38 anos com problema. E quando Jesus passa por ele e pergunta: você quer ser curado? Ele fala: não tem ninguém que me jogue no tanque. Quantos estão entendendo, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Judas. Judas. Versículo 17. Judas, versículo 17. Se você não tem muita intimidade, Judas está antes de Apocalipse. Olha o que está escrito ali: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Quem vive na sensualidade não tem o Espírito. E hoje, irmãos, os dias vão ser cada vez mais maus. As pessoas cada vez mais vão se lançar na apostasia. Não pense você que o mundo vai melhorar, porque não vai. Nós sim podemos nos aperfeiçoar, mas o mundo não vai melhorar. Essa teologia doentia que fica pregando que nós vamos conquistar a terra, que nós temos que avançar, que não sei o que, isso é tudo balela. Isso tudo veio do profundo do inferno.
Porque só há um que vai poder vencer os reinos da terra, e o seu nome é Jesus. E quando ele vier em glória, então ele vai destronar os reis e poderosos da terra, e aí ele vai estabelecer o seu reino. Como estão entendendo isso? O que nós temos que fazer nesse tempo que se chama hoje, é conduzir o maior número de pessoas para a eternidade. Esse é o nosso trabalho. Agora, no exercício do nosso propósito, então Deus vai liberando ferramentas. No exercício da nossa função, Deus vai liberando ferramentas, armas. Então a muitos Deus vai dar dinheiro para que pelo dinheiro ele conquiste almas. A muitos Deus vai dar dons naturais para que através desses dons ele conquiste almas. A muitos Deus vai dar muitas coisas para que através dessas muitas coisas ele ganhe almas. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém, igreja? E uma das maiores características de quem vive com pecados ocultos é que não ganha almas. Porque quando você é livre, você não aguenta ficar um dia sequer sem falar de Jesus para alguém. Você não aguenta. Ah, pastor, o senhor está sendo muito radical. Encare como você quiser, meu irmão. Mas a verdade é uma só. Ou eu e você anunciamos o ano aceitável do Senhor, libertamos os cativos, botemos em liberdade os oprimidos, como Jesus nos ensinou e nos capacitou para isso, ou então nós teremos muitos problemas naquele dia. Essas pessoas que vivem na sensualidade, definitivamente, elas não têm o Espírito. Agora abra sua Bíblia comigo em Oséias. Agora eu vou apelar um pouquinho. Oséias capítulo 4. Então você tem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel e Oséias. Só para você dar uma situada aí. Por que os sensuais não conseguem ter o Espírito? Olha aqui para você ver. Oséias capítulo 4, versículo 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Quando uma pessoa se lança, se entrega à sensualidade, ela começa a perder o seu entendimento. E a sua percepção espiritual é anulada. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando, irmãos. Você sabe muito bem quando você está sensual ou não. Você sabe muito bem se você tem problema com lascívia ou não. Você sabe. A pergunta é: até quando você vai viver nisso? E talvez você esteja se remoendo aí, falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo. Eu quero te dizer uma coisa. Já existe uma grande nuvem de testemunha que sabe tudo a seu respeito. Sabe tudo. Todos os momentos. Até aqueles que você pensa que ninguém está vendo. Eles sabem. E querendo você ou não, um dia, eu e você estaremos diante de um juiz. E aí, meu irmão, infelizmente, não haverá misericórdia. O que tens para fazer, faça já. Faça hoje. Porque talvez amanhã pode ser tarde demais. Estão entendendo, irmãos? Vamos para 1 Coríntios capítulo 6. Estou colocando um pouquinho de palavra nisso daqui para poder fortalecer os irmãos. E talvez você esteja ouvindo uma vozinha dizendo assim: poxa, mas essa palavra está muito dura. Não está não, irmãos, está light. Está muito light. Porque na nossa história contemporânea houve homens que pregavam que quem estava em pecado já morria.
Teve um deles que uma vez disse assim, ó: ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Aí um gritou e caiu morto. Depois você vai pesquisar quem que é, não vou te falar não. Vai trabalhar. E quando ele começou a ler o texto a segunda vez, o povo começou a gritar e falar: pelo amor de Deus, tem misericórdia de nós. Então eu estou aqui pregando, ninguém morreu ainda, significa que eu preciso andar muito em Deus e que os amados podem ficar tranquilos. Todavia, há uma chance para confissão. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 12. Olha o que está escrito aí. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Está aqui. Sabe qual é o maior engano que Satanás colocou na nossa mente? Que o nosso corpo é nosso, e ele não é. Uma vez que você creu em Jesus, acreditou no sacrifício redentor, na obra da redenção, e você se uniu a Cristo, o seu corpo não te pertence mais, ele não é seu. E todas as vezes que você peca contra esse corpo que não é seu, você está expondo Jesus nas regiões celestiais. E pior, cavando a sua sepultura. Portanto, não pense você que ao sair sensualmente, você está contribuindo, para a glória de Deus, porque você não está. Não pense você que ao se entregar à fornicação, você está contribuindo, porque não está, você está morrendo. Pastor, o que é fornicação? É quando os amados, no relacionamento, começam a pegar onde não deve. Já viu? Debaixo das árvores, na frente das casas de noite, sem luz, esporte, quebra a luz. Irmão, conheço as coisas. Aí aquela mãozinha vai escorregando, aqueles abraços calorosos, Esses dias alguém virou para mim e falou, pastor, beijar na boca é pecado? Eu falei, não, filho, é batismo com o Espírito Santo. Eu não estou mais com paciência. Eu não estou mais não, pastor, não tenho. Não tem. Cientificamente, tira Deus da história, amém? Tira Deus. Cientificamente, o médico, ele provou, o cientista provou, o médico sabe, que quando duas pessoas do sexo oposto, dependendo do endemoniamento do mesmo sexo, porque o primeiro estágio do endemoniamento, você ainda beija o sexo oposto,
Mas com o passar do tempo, aquela possessão vai aumentando, você começa a beijar do mesmo sexo. Vai lá, é uma loucura. Eu conheço. Eu sei como é que funciona esse demônio. Então engana-se quem acha que começou pela sensualidade e vai acabar com a sensualidade. Não, meu amigo. Começa na sensualidade, mas pode terminar em lugares que você nunca imaginou. Já há muito tempo existe uma classe de pessoas que só sente prazer no ato sexual quando pega nas fezes do parceiro. Agora, o demônio que age nessas pessoas é o mesmo demônio que age nos sensuais. É o mesmo demônio que age nos lascivos. É só uma questão de tempo. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Ninguém dorme santo e acorda profano. Sempre há um processo. Então o cientista disse, estudos, do BIOS, do nosso corpo, diz que quando duas pessoas se beijam, o organismo, o corpo, começa a se preparar para o ato sexual. Então imagina, quando você beija alguém e não transa com aquela pessoa, no mínimo, você mentiu. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Amém, amém, igreja? Amém. Ah, você está entendendo, né? Então, quando você vai lá, e não adianta, queridos. O relacionamento entre um homem e uma mulher foi feito para crescer. Não foi para viver num estado inanimado de inércia, não. Agora, esse relacionamento vai crescer estando você em Deus ou não. O problema é que se você não estiver em Deus, ele vai crescer para a sua destruição. Eu sei como é que funciona isso. Primeira semana, uma conversinha. Segunda semana pega na mão. Terceira semana põe a mão no ombro. Quarta semana já está abraçando de frente. E não tem jeito, queridos. Quando você abraça, quando um homem abraça uma mulher de frente, algumas coisas ficam duras e outras molhadas. Está entendendo ou não? Se o cara abraçar a mulher e não acontecer isso, pior ainda. Porque o estado de endemoniamento dele já está avançado. Desse jeito. Então não venha para mim com nhenhenhé não, porque eu sei como é que funciona. Agora, eu posso dizer para vocês uma coisa. Aqueles que decidirem casar em santidade vão viver um sobrenatural de Deus como nunca imaginaram. Nunca. Estou muito feliz com a Simone, Cíntia, é porque o segundo nome é Simeonato, meu Deus do céu. Eu lembro do ano passado, a Cíntia, gente, a fadiga. Eu lembro. Ela, pastor, olha por mim, pastor, não tem jeito, pastor, você não está entendendo, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu lembro, eu estava aqui, os arrepiados, assim, na flor da pele, troço. E ela, Deus, me muda, Deus. Eu lembro dela. Ela estava quase nesse mesmo lugar aqui, o ano passado. Foi por aqui que você estava sentado. E eu lembro dela chorando, Deus. Eu falei, gente, imagina o desespero dessa menina. Porque ela sabe. Irmãos, a gente sabe. Não adianta você imaginar, você ficar se iludindo, pensando assim, nada conta, dá nunca na vida. Aí, desse tempo atrás, ela foi lá na MCM, na Esperança, Não, aqui não estava. Jesus falou, volta, porque o que eu tenho para fazer é lá. Depois que eu fizer lá, aí você vem para cá. Aí ela voltou assim, Aí de repente eu começo a ter as notícias, Cíntia. Aí daqui a pouco eu vi a fotinha. Falei, cara! Yes! Você está entendendo, não está? No passado você estava aqui?
Tá vendo? Estava do seu lado. Vocês estão entendendo, irmãos? O Senhor não ouve prática pecaminosa, o Senhor ouve é o clamor. Então, se você clamar, certamente Ele te ouvirá. Certamente. E quem Deus está preparando para você? Faz comigo. Não, fala direitinho. Você está entendendo o que eu estou falando, tá? Deus, Ele não está preparando mais ou menos. Deus não vai experimentar um relacionamento para você. Não. Deus já tem aquele que vai te completar. Aquele.